galera! Tudo tranquilo? Bora começar mais uma aula? Para que vocês aproveitem da melhor forma, eu vou te dar algumas dicas. Antes de tudo, procure um ambiente adequado em que você se sinta confortável. Tenha cuidado com os ruídos, eles podem tirar a sua atenção no meio da aula. Ajuste o volume do seu dispositivo e dê preferência por ouvir o áudio pelo fone de ouvido. Pegue papel e caneta para fazer anotações ou utilize seu computador ou smartphone para marcar pontos importantes da aula. Utilize o chat nos momentos adequados e colabore. Sua participação é muito importante. Mantenha o foco e atenção na aula e lembre-se de que o caminho até a residência dos seus sonhos está cada vez mais próximo. Aproveite e bora pra cima! Um diferencial importante que a Medway tem é a relação bem próxima, né, que os professores têm com os alunos. Fazer o curso tirou muita angústia que eu tinha, facilitou muito a jornada aí, no sentido de entregar alguns tópicos já que a gente precisa. Os professores estão sempre bastante presentes. A Medway me mostrou que eu poderia mudar a minha formação como médica e não só como concurseira naquela época. Então ela mudou o meu mindset para que eu viesse preparada para São Paulo para ser uma grande residente, mas também uma grande médica no futuro. Fala, meu povo! Hoje na nossa aula de multimídia, a gente vai discutir um pouquinho sobre capnografia. O meu objetivo nessa aula não é trazer todo o mecanismo, o funcionamento ou mesmo a aplicabilidade do dispositivo, do capnógrafo, mas sim trazer as imagens mais importantes para a tua prova. Seja a prova de primeira fase, a prova de avaliação teórica, de múltipla escolha, dissertativa, mas principalmente pensando na tua prova de multimídia, certo? Antes da gente começar a explorar essas imagens, deixa eu te dar uma introdução sobre o capnógrafo. O que é o capnógrafo? É um aparelho que a gente acopla no ventilador, no tubo do meu paciente, entre o tubo, o filtro e a traqueia do ventilador mecânico, e ele tem como objetivo mensurar, medir o meu EtCO2. EtCO2 é o CO2 expirado. Por que isso é importante? Porque o meu objetivo é mensurar quanto de CO2 que meu paciente está jogando para fora. Tá, Ana, isso é meio que esperado, certo? Certo, mas eu preciso pensar que o meu paciente só joga CO2 para fora quando eu estou expirando, certo? Beleza. Dito isso, a gente consegue reconhecer como funciona a capnografia normal. A minha capnografia, ela é apresentada por uma curva quadrada. Uma curva quadrada dividida em 4 porções. Não precisa adentrar muito o que significa cada uma das partes dela. O que eu preciso saber? As porções 1 e 4, o descenso da minha curva, equivalem ao momento de
inspiração, que o meu paciente está colocando o ar para dentro, ou seja, eu não tenho EtCO2 exalado. Os momentos da curva 2 e 3 é que equivalem à expiração, ao momento que o meu paciente está jogando esse CO2 para fora, certo? No começo da expiração, ele tem um lançamento mais rápido, mais intenso, depois ele mantém uma concentração exalada constante. Por que ele mantém essa concentração constante? Porque o EtCO2 exalado equivale ao PCO2 sérico. Quando eu doso uma gasometria, especialmente uma gasometria arterial do meu doente, eu tenho PCO2, certo? O PCO2 normal fica na faixa de 35 a 45. Então eu espero que o EtCO2 adequado também fique mais ou menos nessa faixa. Por que mais ou menos? Porque existe um gap de CO2 secundário da presença de espaços mortos. Não é para a gente ficar debatendo fisiologia aqui nesse momento, eu só quero que tu entenda os conceitos. Espaço morto é uma área onde o ar vai passar, mas eu não tenho troca gasosa, eu não tenho sangue. Um espaço morto, quando eu estou falando de ventilação mecânica, é a traqueia do ventilador, é o tubo do teu paciente. Nesse espaço, eu tenho perda de CO2 sem estar tendo troca gasosa. É por isso que, às vezes, o meu EtCO2 vai ser de 30, por exemplo, e o PCO2 do meu paciente é de 35. No beira-leito, mais pensando na tua prática médica diária, o que é importante? Eu saber reconhecer esse gap de CO2. Então, eu vou lá, colho uma gasometria arterial do meu doente, olho para o monitor e vejo quanto estava esse EtCO2. Ah, o EtCO2 estava de 25 e o PCO2 da gasometria é de 30. Significa que o meu gap de CO2 vai ser de 5. Quando eu olhar para o meu monitor de novo e o EtCO2 estiver, sei lá, de 35, significa que o meu PCO2, na verdade, está 5 a mais, 40, porque eu calculei esse gap de CO2. Esse gap de CO2 pode variar ao longo do dia, pode variar ao longo dos dias com a evolução clínica do teu paciente, certo? Então, é importante que a gente repita ele várias vezes. Mas isso me norteia poder ajustar a ventilação mecânica sem eu precisar ir lá ficar coletando uma gaso sempre do meu doente, entende? Então, por exemplo, quando eu coletei a gaso e estava com PCO2 de 30, opa, isso talvez, se não for o meu objetivo, isso talvez está causando uma acidose respiratória no meu paciente, certo? Então, ou mesmo que não esteja modificando o pH, talvez meu doente esteja compensando. Então, o meu objetivo vai ser aumentar um pouquinho esse PCO2, lavar menos CO2. E para eu lavar menos CO2, eu não preciso ir lá e coletar outra gaso imediatamente depois. A gente até pode coletar, mas eu posso olhar para o meu EtCO2, certo? Então, esse seria um dos objetivos principais da capnografia, mas ele não é único. A capnografia, ele é o meu exame padrão ouro para eu checar que uma intubação está adequada. Então, o primeiro momento que eu penso em usar a capnografia é logo depois que eu intubei o meu doente. Frequentemente, eu já acoplo direto o capnógrafo e vou olhar para o monitor para ver se ele está fazendo essa curva aqui, que é uma curva adequada, ou seja, uma curva quadrada. A curva quadrada, ela me marca um valor numérico do lado dela. Esse valor numérico equivale ao teu EtCO2. Por exemplo, aqui o EtCO2 está de 48, significa que ele está alto. Eu posso simplesmente confiar nisso? Não, eu tenho que mensurar o meu gap de CO2. Geralmente o sérico é maior que o mensurado pelo capnógrafo, mas nem sempre, então eu preciso ter esse gap para ajustar a minha ventilação a partir disso, certo? Qual outro detalhe? Se eu tenho uma curva desencadeada pela expiração, todas as vezes que meu paciente faz um movimento expiratório, eu tenho uma nova curva, certo? Então, a quantidade de curvas vai ser equivalente à frequência respiratória do teu paciente. Se ele tem uma frequência respiratória de 30 incursões por minuto, ele vai ter 30 curvas de capnografia por minuto também, certo? Bom, além disso, quando eu estou fazendo a intubação, pode ser que eu falhe. Pode ser que eu faça uma intubação esofágica. Se eu fizer uma intubação esofágica, vocês concordam que eu não espero que o meu esôfago, que o meu estômago consiga exalar CO2? Então, o que eu espero é uma reta. Eu não identifico a curva do exalamento de CO2.
O que é importante? A linha reta aqui é muito parecida com a linha reta da tua PCR. Quando você identifica essa linha reta, você tem que estar atento se não é teu capnógrafo que está falhando, o capnógrafo que não funciona direito. Então, no contexto de uma recém-intubação, eu vou auscultar o pulmão do meu paciente, vou auscultar o estômago, vou ver se ele está assimétrico, se não está, se realmente eu tenho uma intubação pulmonar ou esofágica, e aí eu vou juntar esses comemorativos para apostar no diagnóstico do teu paciente. Só que na tua prova, a banca vai descrever uma ausculta em epigastro, por exemplo, e a ausência de ausculta em ápices, em bases pulmonares, associado à presença desta curva, desta linha reta, certo? Mas esse não é o único padrão que sugere uma intubação esofágica. Eu também posso ter um padrão sinusoidal. Esse padrão sinusoidal nada mais é do que como se fosse um artefato. Então eu intubei o esôfago e naquele momento eu posso começar a ambusar para testar, por exemplo. Nisso que eu ambuso, eu posso jogar ar para dentro e trazer ar de novo. E o capnógrafo lê de maneira inadvertida como curva. Mas essa curva fica redonda, sinusoidal, e vai progressivamente sendo menor, porque ele começa a perceber que, na verdade, não é CO2 que está sendo exalado, certo? Isso é super importante, porque nesse contexto de intubação, a gente vai extubar o meu doente, certo? Aqui, posso ter diagnósticos diferenciais? Posso. O que é importante? Quando eu estou intubando e eu me deparo com essas curvas, eu vou pensar numa intubação esofágica. Mas se meu paciente estava intubado, estava tendo curva adequada e de repente ele começa a ter um padrão sinusoidal, ele pode ter extubado. Além de ter extubado, é possível que eu tenha alguma intercorrência no tubo, não necessariamente extubação. Por exemplo, eu tenho um cuff furado e meu paciente está vazando, a expiração está sendo peritubo. Então, o leitor, o capnógrafo que fica grudado no tubo, ele não lê exalação de CO2, ele não vai fazer nenhuma curva. Sendo que, na verdade, meu paciente ainda está intubado, mas como eu não tenho o cuff insuflado, ele não está com a via aérea garantida, né? Não é uma via aérea definitiva. A qualquer momento ele pode, de fato, perder esse tubo. Então, para fins de prova, esse padrão de eu tinha curva e parei de ter, nunca tive, ou padrão sinusoidal, equivale à minha extubação, certo? Ana, tem outro diagnóstico diferencial? Tem, e super importante, mas daí vocês vão se deparar com ele, vocês vão reconhecer ele a partir do teu enunciado, que é a PCR, a parada cardiorrespiratória. Pensa, no contexto de PCR, de uma parada cardíaca e respiratória, eu não tenho incursões respiratórias do meu paciente. Se eu não tenho incursão respiratória, eu não vou esperar que eu consiga exalar CO2, certo? E o que é importante? Essa linha reta vai ser equivalente a uma PCR se meu paciente está sem pulso, se ele não está reagindo, está num coma perceptivo, enfim. Eu preciso dos outros comemorativos. Mas PCR é indicativo de RCP. E para eu checar se a minha reanimação cardiopulmonar está sendo efetiva, uma das manobras que o ACLS recomenda fazer é checar a capnografia. O valor da capnografia deve estar de pelo menos 10, idealmente acima de 20, para eu dizer que eu estou tendo uma RCP eficaz. Então, eu tinha uma linha reta que de repente começa a fazer curva. É um ETCO2 mais baixinho, é um ETCO2 um pouco maior que 10 ou até 20 como RCP excelente. Qual o racional por trás disso, tá? Eu preciso entender que o CO2 que chega ao meu pulmão foi o mesmo CO2 que está sendo produzido através do catabolismo celular, né? Através da atividade de todas as células do meu organismo. Bom, se a célula está produzindo por mecanismo aeróbio ou anaeróbio CO2, mas eu não tenho uma circulação efetiva, ou seja, eu não tenho sangue saindo do meu coração, lavando os tecidos e devolvendo sangue para o meu coração, eu não tenho CO2 chegando no pulmão. Ou seja, mesmo que eu estivesse ventilando esse paciente, se a minha RCP não é eficaz, eu não tenho CO2 da periferia chegando até o pulmão. Fez sentido? Por isso, para eu determinar que a minha RCP está eficaz, eu quero eliminar CO2, porque eliminar CO2
me prova que lá na periferia o sangue está chegando e está conseguindo lavar CO2 do metabolismo celular, certo? Bom, mas esses são valores ainda muito frustos, porque obviamente a nossa massagem cardíaca não se equivale ao retorno de circulação espontânea. Quando eu estou vendo um paciente que retomou a circulação espontânea, ou ele volta, ele sai da PCR, o que eu espero é que o meu ETCO2 vá progressivamente chegando em níveis maiores. Ele pode inclusive ficar no nível supranormal, já que agora eu estou lavando a periferia, certo? Isso daqui, num contexto de paciente que estava parado e voltou, é esperado, né? A gente consegue entender. Mas isso daqui também pode acontecer num paciente que está mal perfundido. E aí eu não espero que a tua prova cobre isso, nem de acesso direto, nem a prova de primeira fase, né? Múltipla escolha, teórica, nem uma prova de multimídia. Mas mais um conceito de vida. Às vezes, vocês estão na UTI ou no pronto-socorro com um paciente que o ETCO2 está de 18. Aí vocês vão lá e coletam uma gasometria, por exemplo, e ele está mais aumentado, esse gap está muito grande. Isso pode significar que meu paciente não está tendo uma boa circulação, ele pode estar chocado. E por estar chocado, ele não consegue limpar, ele não consegue trazer o CO2 da periferia para o pulmão, para fazer ele exalar. Então é um ETCO2 que não é compatível, não representa o PCO2 do meu paciente, porque na verdade eu não estou conseguindo chegar até a periferia, não estou conseguindo perfundir nem o pulmão adequadamente para fazer esse CO2 chegar até o pulmão e ser exalado, para ter uma troca, uma difusão na membrana alvéolo capilar adequada, certo? Bom, esses são os padrões mais clássicos, esse é um dos momentos que a gente usa a capnografia. Mais frequentemente, o capnógrafo vai ficar instalado no teu paciente justamente por aquele motivo que eu falei. Ora, eu não quero ficar coletando a gasometria o tempo inteiro e esse meu doente é importante eu ver o PCO2. É importante que eu infira quanto está o PCO2 dele. Por quê? Porque ele está num episódio de insuficiência respiratória obstrutiva, por TPOC, por asma, porque ele é um neurocrítico, eu quero manter o PCO2 mais baixo e não quero ficar coletando gasometria o tempo inteiro. Enfim, existem N motivos para a gente querer monitorizar o PCO2, inferir o PCO2 através do ETCO2. E aí eu posso me deparar com outros parâmetros que eu preciso saber reconhecer também. O primeiro deles é, na verdade, um artefato. Todas as vezes, gente, isso vale para eletro, isso vale para o capnógrafo, isso vale para cardioscopia. Todas as vezes que eu vejo um serrilhado, assim, na linha de base, uma das primeiras coisas que eu tenho que pensar é em artefato. Entalhes também não são esperados numa curva de capnografia, não tem uma justificativa muito clara por trás disso. Então eu penso em artefato, certo? Uma outra coisa que eu posso olhar no capnógrafo também são contextos de hiper ou hipoventilação. Pensa comigo, no contexto de hiperventilação, o meu paciente a hiperventilação pode ser porque ele está taquipneico, certo? Ou porque ele está com volume corrente muito alto por minuto. O que significa isso? Ele pode tá com a frequência respiratória de 40 e cada vez entra pouquinho e sai pouquinho, ou ele pode estar com a frequência respiratória de 12, 15, mas cada vez ele inspira muito fundo. Entra muito ar. Hiperventilação é igual a volume minuto muito alto, e volume minuto é igual a frequência respiratória vezes volume corrente em cada incursão respiratória. O fato é que quanto maior o meu volume minuto, mais eu lavo CO2. Se eu estou lavando muito CO2, a tendência é que meu paciente comece a ficar com PCO2 mais baixo. Ele vai ficando progressivamente mais hipocápnico. Se ele vai ficando hipocápnico, eu espero que a minha curva de ETCO2 também vá diminuindo. Isso é mais difícil de ver na prática, assim, no beira-leito, mas é um padrão que pode aparecer na tua prova. E o contrário também é verdadeiro. Se o paciente está hipoventilando, seja por uma frequência respiratória baixa ou por uma ventilação muito superficial que não faz volume corrente suficiente, eu também espero que ele comece a reter CO2, e reter CO2 significa que nas próximas incursões o CO2 que vai sair vai ser maior. Não porque ele começou a lavar mais, mas porque ele está retendo. Então tem mais para sair, tem mais para trocar, o pouco ar que ele elimina acaba carregando mais CO2 também, certo?
Um outro padrão que é importante que vocês reconheçam é o padrão de broncoespasmo, de obstrução. E aí o protótipo vai ser a tua banca de escrever um paciente que está sibilando, especialmente se ele tem um antecedente de asma ou DPOC. E aqui o que eu encontro é esse aspecto em barbatana, uma barbatana ascendente. Por que isso acontece? Lembra que na obstrução é mais difícil eu colocar o ar para fora do que inspirar. Por quê? Na inspiração eu recebo ajuda, eu faço uma pressão negativa da minha caixa torácica que abre os brônquios. Na expiração a pressão é positiva, tende a colabar todos os brônquios para jogar o meu ar para fora. Se é pressão positiva, afinala mais, deixa mais fininhos os meus brônquios, mais difícil do ar exalar, isso é ainda pior no meu começo, ou seja, eu demoro a conseguir atingir o nível de CO2 que se equivale ao PCO2. Então eu demoro para ter um EtCO2 verdadeiro. Esse padrão em barbatana é compatível com broncoespasmo. Certo, meu povo? Tenho certeza que depois dessas aulas vocês não vão mais errar nenhuma questão de capnografia. O tema é relativamente fácil, principalmente assim, quando a gente está falando de reconhecimento de padrão, né? No beira-leito não é assim tão simples, não. Mas é um tema que não costuma aparecer muito na tua prova. Só que se aparecer, certamente esse vai ser um diferencial teu, porque não é algo muito explorado nas faculdades, muito menos nos cursinhos por aí, certo? Beijão! Um diferencial importante que a MED-UE tem é a relação bem próxima, né, que os professores têm com os alunos. Fazer o curso tirou muita angústia que eu tinha, facilitou muito a jornada, aí, no sentido de entregar alguns tópicos já que a gente precisa. Os professores estão sempre bastante presentes. A MED me mostrou que eu poderia mudar a minha formação como médica e não só como concurseira naquela época. Então ela mudou meu mindset para que eu viesse preparada para São Paulo, para ser uma grande residente, mas também uma grande médica no futuro.